A maravilhosa graça e a paz de Cristo estejam dirigindo os nossos corações. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós continuamos aqui ainda neste parágrafo 3 a 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, que ouvimos do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ó querido Pai, por tua graça, fala aos nossos corações através do teu Santo Espírito. Concede-nos o privilégio de conhecer mais intimamente Cristo e sermos edificados por Ele. No nome dEle que nós oramos. Amém. Isto aqui é um momento de gratidão. É aquele momento de abrir o coração, quando Paulo está dizendo, eu dou sempre graças, e lança as três colunas básicas da fé cristã: a fé, o amor e a esperança. A fé que tendes em Jesus Cristo. Queridos, hoje nós temos fé em tudo, inclusive fé na fé. O movimento chamado fé positiva, capitaneado por um grupo grande de pessoas, inclusive aqui no Brasil, temos representantes na televisão. A fé na fé tem tomado forma muito forte, mas ele está dizendo que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nele. Segundo, o amor que tendes para com todos os santos, um amor sem preconceitos, que quebra as divisões, todos os santos. Acabamos de ler aqui, o pastor Gerson leu o Salmo 116, o Salmo 16 conosco, em que ele disse, os santos da terra são o meu deleite. Estes santos são o meu prazer. Eu quero estar na presença destes santos, sem exceção, sem preconceito. Desde que estes santos sejam aqueles que têm a experiência genuína em nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Thomas uma vez contou aqui uma ilustração que está no livro Uma Janela Mais Ampla, do Fromk, de uma certa pessoa que estava numa ponte querendo se suicidar. E passava ali uma outra pessoa e disse, não faz isso. E ele disse, por que haverá de não fazer? Porque tem tantas coisas boas na vida. Ele, por exemplo, disse, você é cristão? Sou, eu também sou. Você é católico ou é protestante? Eu sou protestante, eu também sou. Você é protestante batista ou presbiteriano? Disse, eu sou batista. Eu também sou.
Você é batista da reforma de 1798 ou de 1822? Ele diz 1798, eu também sou. Você é batista de 1798, e aí deu uma outra coisa lá, que guarda o sábado ou guarda o domingo? E disse, eu sou o que guarda o sábado. Então, desgraçado, pula daí e caia para lá. Quer dizer, eles foram juntos até um certo ponto, lá num detalhinho que não tem nada a ver, entrou a implicância. Aí ele diz assim, me dá vontade de empurrar os dois pela ponte abaixo. O amor que tendes para com todos os santos. Às vezes tem santo barulhento, tem santo mais calmo, tem santo mais tranquilo, tem santo que crê de um jeito, mas o ponto fundamental é nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, o Evangelho. Depois Paulo diz que isso tudo era por causa da esperança que estava reservada no céu, que estava preservada nos céus, da qual antes ouvistes. Este antes ouvistes significa antes dos hereges, porque os hereges estavam entrando para ensinar coisas que tiravam a suficiência de Cristo. Pela palavra da verdade do Evangelho, palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Como frutificar? Como produzir fruto? O Evangelho está produzindo fruto. Ele diz aqui, está produzindo fruto. É voz média. Este verbo está usado numa forma que dá a ideia de que a força da produção vem do Evangelho. Ele tem a capacidade de produzir fruto na vida daqueles que o recebem. Lucas capítulo 13, versos 6 a 9, nós temos uma parábola que Jesus conta a respeito de uma figueira que não deu fruto, que não dava fruto. Então, Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não der, depois a mandarás cortar. Esta parábola se refere ao povo judeu que estava infrutífero. Jesus estava há 3 anos ali e não havia frutos. E ele disse, essa figueira precisa ser arrancada. Por que vai ocupar espaço no pomar uma árvore que não dá fruto, se ela tem essa finalidade? Aquilo que é para ornamentação, para flores, para folhas, para folhagem, tem o seu lugar. Mas aquilo que é para produzir fruto, e nós sabemos que a primeira lei da criação, dentro do aspecto da vida, está em Gênesis 1:11, é que cada planta dê fruto segundo a sua espécie. Gênesis 1:11.
E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. Essa é a primeira lei da frutificação. É que as árvores produzam frutos segundo a sua espécie. Você não vai querer que aquele pé de abacate, aquele pé de jaca que está ali, produza abacates. Isto é contrassenso, é paradoxo. Mas existe a lei da semeadura e da planta segundo a sua espécie. Aquela planta não estava dando fruto, então tem que ser arrancada. E o viticultor disse: olha, espera um pouquinho mais, eu vou tentar estercá-la, vou tentar adubá-la. Se ela continuar infrutífera, então pode cortar e tirar, para que não ocupe lugar neste pomar. No capítulo 21 de Mateus, verso 19, Jesus, uma ocasião, amaldiçoou uma figueira, porque ele foi até ela buscando fruto, e a figueira não tinha fruto. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Você prestou atenção? O relato do texto diz: porque achou somente folha. Ela é uma árvore frutífera, que quando tem folhas, necessariamente tem que ter frutos, ainda que sejam verdes. E aquela figueira só tinha folhas, não tinha fruto. E Jesus a amaldiçoou e ela secou. Toda figueira que tiver folha e não tiver fruto, está ocupando o lugar errado. Porque a figueira, o produto dela é o figo, ela tem que produzir. Quando dá folha, dá fruto. O Evangelho, ele obedece à lei da frutificação, segundo a sua espécie. Em João capítulo 12, verso 24, Jesus colocou aí, eu chamaria a lei fundamental da frutificação. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. A segunda lei da frutificação, a primeira é segundo a espécie. A segunda lei da frutificação é que é preciso o grão de trigo, o grão, a semente, o caroço morrer para poder ser vivificado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 36, está aí a lei do nascimento. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. O que semeias não nasce, diz a outra versão, se primeiro não morrer. Por que a minha vida não frutifica? Não, isso não é verdade. A sua vida está frutificando segundo a sua espécie. Não existe de forma nenhuma uma vida humana sem frutificação. E ela vai sempre frutificar segundo a sua espécie. Agora, a espécie do Evangelho primeiro passa pela morte.
Sem morte não existe evangelho. Porque a definição do evangelho, que Paulo está se referindo aos Gálatas, a palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, é esta: eu venho vos lembrar o evangelho. Por favor, leia, para eu não ter que citar. 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4, aqui nós temos a súmula bíblica do que é evangelho. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvo, se o retendes, tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Pois, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu no terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui Paulo sintetizou o evangelho. A mensagem do evangelho está aqui claramente especificada. Eu vos anunciei o evangelho. Por ele sois salvos, se é que tendes crido corretamente, que Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isto é evangelho. A boa notícia do evangelho, porque a palavra evangelho significa uma boa notícia, uma boa mensagem, é que Cristo, ao morrer na cruz, nos envolveu naquela morte. Nós fomos assimilados naquele processo. Houve uma identificação, primeiro dele conosco e depois nossa com ele. E aquela morte, de fato, do ponto de vista da criminalidade, não podia ser dele, porque ele não tinha pecados, não tinha crimes, não tinha faltas. Aquela morte é uma morte compartilhada, em que ele morreu a nossa morte. O grão de trigo caído na terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. É verdade que nós vamos ver outras leis da frutificação. A primeira é segundo a sua espécie. A segunda é que é preciso haver a morte do grão, para que haja a ressurreição ou a ressuscitação de uma vida nova. Eu estive agora, essa semana, em Erechim, aquela região Passo Fundo, é simplesmente uma coisa triste da gente ver, por causa da seca. Tem plantações que estão não abrindo a porteira, mas jogando o gado para comer, porque é perda total. Pelo menos o gado come. O gado que está perdendo peso cada dia, está gente vendendo gado para fora, porque não tem comida. Uma seca terrível. Uma quebra e tudo foi certo na plantação, mas faltou um elemento básico, que era a chuva, e a situação é crítica. Aqui no Paraná, há regiões, perda de 30%, me disse um amigo meu, aqui no norte. Está tudo certo, tem todos os cuidados, mas não está havendo a frutificação que deveria haver. Mas a primeira lei é que é da espécie, a segunda é que é preciso morrer. Se não morrer, fica só. Agora, na minha vida espiritual, eu tenho frutos de evangelho, da morte e a ressurreição com Cristo. Há evidências da espécie desta plantação. Vamos ver a terceira lei, Mateus 13, 8.
para que haja frutificação. Segundo o Evangelho, é preciso que se pregue o Evangelho e que aqueles que creram no Evangelho experimentem a morte e a ressurreição com Cristo. Mateus 13:8, temos aí, vamos dizer, a terceira lei. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. Aqui nós temos o terreno. Esta parábola Jesus conta que há 4 tipos de terrenos: à beira do caminho, entre pedras, no meio dos espinhos e a boa terra. Em 3 desses terrenos não houve frutificação, ainda que houvesse crescimento em 2 deles, mas não houve frutificação, porque não houve outros cuidados. A boa terra necessariamente não significa que o coração que recebeu era bom, mas significa que alguém preparou esta terra antes de ser plantada. Antes do Evangelho chegar no coração de alguém, o Espírito da graça já está trabalhando naquele coração para receber a palavra. E a palavra humildade aparece como a característica. Humildade não significa que você é humilde, mas significa que pelo Espírito você reconhece que depende de Deus. Humildade não é rebaixamento, hoje nós vimos isso pela manhã. Humildade é reconhecimento que você é pó, humus, e que depende da suficiência da graça de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Não que a humildade seja um pré-requisito para você receber a graça. Pelo contrário, a graça é quem faz o coração ser humilde para receber a misericórdia de Deus. Aquela semente caiu numa terra e deu fruto. Produziu fruto. Uma quarta lei nós vamos encontrar. João 15:2. Jesus falando aqui algo muito especial para nós. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Todo ramo em mim, que não dá fruto, eu estou dizendo, eu sou de Cristo e não dou fruto, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O Evangelho estava frutificando naquela região. Havia fruto. A semente era boa, o chão estava preparado, havia fruto. E o que acontece quando tem fruto? No caso da vinha, o viticultor vai podar, vai cortar algumas coisas em excesso, para que produza mais fruto ainda. Todos os anos o viticultor tem que ir debaixo da videira com uma tesoura, com uma foicezinha e vai retirar galhos. Outro tipo de plantação, o agricultor precisa colocar veneno, precisa colocar adubo, precisa preparar a terra. Não existe esse negócio de produção na terra para sempre. A terra vai envelhecendo e é preciso cuidados. A vida cristã precisa de cuidados. Hoje pela manhã nós falamos da necessidade da quietude, da solitude, do silêncio,
da contemplação, da oração, da meditação, do estudo bíblico. Não existe possibilidade de crescimento sem esses elementos do cuidado. É preciso preparar a terra, é preciso colocar adubo. Não é só chegar lá e jogar a semente na terra e deixar. Você tem, eu tenho, vamos aqui pensar, nós temos gasto tempo no preparo do nosso coração, ou temos estado envolvidos tanto com tantas coisas que não sobra na nossa agenda tempo para ficar com Deus. Ele disse, João 15, 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. E o 5. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Olha só. Aqui nós temos o lado da morte, o lado da ressurreição, o lado estar em Cristo e Cristo estar em nós. Vós em mim, eu em vós. Vós em mim. Quando foi que nós estivemos em Cristo? Quando foi que nós estivemos em Cristo? Na cruz. E quando é que Cristo vem estar em nós? Olha aí, vida, morte e vida, morte e vida. Permanecei em mim. Ah, permanecer. Permanecer. Aqui está. Quantos corriam bem? Quem vos fascinou a que deixasses de obedecer à verdade? Aquela gente que entra para tirar o foco, sutilmente, remover a suficiência da graça de Deus em Cristo. E nós nos perdemos nos detalhes. Nos afastamos da simplicidade do cristianismo. Permanecer requer atitudes. A gente falha, a gente fracassa, mas a gente continua. Ah, como eu gostaria de lembrar o nome daquela moça nas Olimpíadas de Montreal, na maratona. Chegou 2 horas depois, mas chegou. Chegou totalmente deformada pelas contorções causadas pelas cãibras, mas chegou. Perseverar. Caminha junto com salvação. Quem não persevera é porque não foi salvo. Quem foi salvo persevera. Permanece. Ainda que muitas vezes é açoitado, mas fica. Anda, caminha, vai. Tem hora que dá vontade de desistir, mas continua. Cristo é suficiente. A vida do Evangelho, a semente do Evangelho tem poder para levar até o fim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tenho uma coroa reservada, vou correr essa carreira porque nada pode me demover da suficiência da graça de Deus. Permanecer.
Às vezes a gente vê uma pessoa num estado de decepção, de cansaço. Mas ela diz, parece que tudo não está dando certo. Toda aquela crise de Abacuque se abateu sobre a pessoa. Não há mais nada. Tudo tirou. Todavia, eu espero no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu tenho aquela esperança, como cantamos ali, minha esperança está no Senhor. E vai, permanecei. A apostasia virá, queridos, e ela já está se tomando a sua forma. Muitas pessoas vão virar as costas para o Senhor desse tempo. O reino do anticristo está caminhando claramente. Seminários e igrejas estão sendo infestados das doutrinas, da teosofia, da nova era, que é a mesma coisa, do gnosticismo, que é a mesma coisa, que é isso que Paulo está combatendo em Colossenses. Quando Cristo não basta, temos que ter mais coisas e mais coisas. E agora, para frutificar, é preciso permanecer. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Não desista dos seus sonhos, diz o Augusto Cury no seu livro. Interessante olhar aquele livro do Augusto Cury. O melhor dos discípulos de Jesus é Judas. Ele estuda o perfil deles, é o mais equilibrado do ponto de vista da humanidade. Pedro é um desequilibrado, doente, profundamente doente, irrequieto. João era um assassino em potencial. Judas era o mais calminho deles, apenas ladrão. Porém, nenhum fascínio. Aí o Augusto Cury levanta algumas questões. João, aquele assassino, no final foi o que mais escreveu sobre amor, porque ele foi conquistado pela graça de Deus. Foi o homem da perseverança, que tratava as pessoas de filhinhos. Filhinhos, temos um amor que foi derramado de modo extraordinário. Permanecei. João 15:16. Agora então, a primeira lei é a lei de qual? Da semeadura, né? Segundo a sua espécie. A segunda, da morte. A terceira, do solo, do coração. A quarta, a permanência. A permanência. Estar em Cristo, ficar nele, depender dele, ir para ele. É ele, Cristo. Interessante que eu estava olhando aqui no grego, quando ele diz assim, no verso, eu vou ler aqui, no capítulo 1 de Colossenses, ele diz assim, verso 5, a qual, isto é, a esperança, antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. A palavra paremi, que chegou até vós, se refere à pessoa e não a coisas. Uma pessoa que chegou até vós. Porque o Evangelho não é uma coisa, é uma pessoa. O Evangelho não é uma ideia, é uma pessoa que chegou até vós. E ele chegou até vós, ele diz assim, minha Bíblia está passando a página toda hora. Chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto. Este Evangelho que chegou até vós está produzindo fruto. É Cristo. O Evangelho é Cristo. E ele produz fruto. A palavra é
carpoforel. Carpo é fruto, que está no poder do próprio fruto produzir fruto, da própria semente produzir fruto. Ele é o evangelho que produz fruto. Quando você prega, você é árvore de vida, e quem ganha almas, sábio é. Quando você prega, as pessoas são salvas. Paulo disse assim: vocês são fruto da minha pregação. Eu dei fruto, e eu não quero chegar no céu sem fruto. Lá em Erechim agora eu vi alguns frutos que Deus, pela sua graça, me deu. São frutos do evangelho. Vidas que foram salvas, através de fitas, de CDs, tinham 50 pessoas numa sala que nunca tinham visto o pastor Glênio, nem a igreja aqui, mas recebe material daqui. Como é que ouve? Ouvindo o evangelho. E o evangelho é o poder de Deus. Quando você prega o evangelho vai fazer a obra no coração daqueles a quem Deus quiser fazer. Capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus disse: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que vocês possam ir. Para dar fruto. Não adianta ficar sentado. Para que vades e deis fruto. Pastor Abuchaim foi um homem que me ensinou a usar algum tempo, alguma forma de evangelização. Para onde ele ia, ele levava folheto. Onde ele passava, ele deixava folheto. Nós temos procurado usar folhetos para dar para pessoas, na rua, no banco, todas as vezes que eu vou de carro por aí, eu encho o carro de folheto. Aquilo eu aprendi com ele. E eu passo, por exemplo, num pedágio, tem uma moça, tem uma placa ali, Ana Angélica. Ana Angélica. Eu já leio a placa, pago. Ana Angélica, eu tenho aqui alguma coisa preciosa para você. Que Deus lhe abençoe. Leia com cuidado. Quando eu digo que Deus lhe abençoe, muito obrigado. Eu ainda não recebi uma cara fechada. Em todas essas estradas, no Paraná, em São Paulo, pelo interior do Brasil, em todas elas que eu entrego, Deus te deu um bom dia pela sua graça, que Ele te abençoe. Leia isto aqui. Ainda não recebi um fora até hoje. Algum dia devo receber. Porque uma vez o pastor Abuchaim aqui em Umuarama, ele deu um folheto para um camarada, ele disse: eu não quero essa porcaria não. O pastor Abuchaim disse: Jesus já previu isto, meu amigo. Virou as costas, disse: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. E virou as costas e foi entregando para o outro. E o homem disse: ô moço, e por que Jesus previu isso? Ele disse: sei lá, talvez para o diabo não ficar sozinho no inferno. E o homem disse: mas espera, quero. Aí quis eu escutar, e aí o pastor Abuchaim gastou tempo com ele, pregou, entregou, e ele ouviu. Você vai encontrar pessoas que não querem, mas aqui nós temos a nossa missão de pregar o evangelho. Há tempo e há fora de tempo. Vades. Mas quem é que vai? É quem morreu, é quem tem a mesma espécie, é quem sabe que é preciso permanecer e depender dEle, porque sem mim, nada podeis fazer. Senhor, por misericórdia, os meus vizinhos, o meu bairro, agora eu estou orando pelo meu bairro, tem um bairro grande ali do lado. Senhor, este bairro aqui precisa da Tua graça. Primeiro é oração.
Primeiro, oração. Primeiro, nós precisamos ir para o trono da graça buscar a revelação e o cuidado. Agora, depois, o método. Vamos começar a usar métodos conforme o Senhor está querendo nos dar, para anunciar Cristo, não religião, não igreja. Foi tão gostoso lá em Erechim, quando nós pregamos o Evangelho, aquele grupo ali, essa semana. E uma senhora depois chegou para mim e disse: Glênio, eu estou saindo com descanso. Porque o convite de Jesus é para achar descanso, não é para botar peso. Eu sempre pensei que você vinha pregar religião. Estava com os 2 pés assim, prontos para... Mas quando eu vi você pregar o Evangelho, me chamou muita atenção. Às vezes as pessoas não querem, porque nós estamos preocupados em anunciar religião. Nós estamos preocupados em anunciar sistemas. Nós não estamos querendo mostrar o Evangelho. E o Evangelho é Cristo, na sua morte e ressurreição. E nós nele. Dá tempo hoje, ainda à noite, para você pregar o Evangelho para alguém? Pelo telefone. Para alguém. Vades e deis fruto. Senhor, não me deixa eu chegar no céu de mão vazia. Dizia John Knox: dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Senhor, dá-nos a graça de sermos testemunhas deste Evangelho que frutifica. Londrina precisa do Evangelho. O Rio Grande do Sul me está no coração muito profundamente hoje. É o estado do Brasil que tem o maior contingente de macumbeiros e espíritas. Não é a Bahia, não é o Rio de Janeiro, é o Rio Grande do Sul. Eu não ouvi, estou surdo. Temática é Maranhão. Maranhão tem uns famosos, mas aqui no coisa, a coisa está ficando... E você sabe que as pessoas, quanto mais ricas ficam, menos elas se preocupam mais com Cristo e mais se preocupam com esses poderes e querem buscar esses poderes. Fique sabendo disso. Dentro da macumba hoje, tem uma senhora que me consultou, que disse o seguinte: eu atendo, é uma macumbeira que veio conversar comigo, eu atendo só gente da classe A de Londrina. Vão assim os montes, carrões e carrões. Mas o homem, quando perde a dimensão de Deus, vai querer um mistério, uma força de He-Man, alguma coisa para poder controlar. Mas nós precisamos pregar esse Evangelho. Nós temos um Evangelho de graça, de poder, e que frutifica. E você não tem que querer convencer ninguém, não. Basta pregar o Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você está estudando onde? Unifil? Lá entre seus colegas tem alguém que não crê em Jesus Cristo? Tem, não tem? Vai começar a orar por eles. Viu? Lá você vai começar a orar. E pedir a Deus. Sabe? Depois Deus vai lhe dar chances e oportunidades para você testemunhar. Deixa eu ver aqui. Paulinha, você estuda onde? No ILES, né? Lá tem gente que não crê em Cristo? Tem alguns já começando a crer. E você tem pregado, Paulinha? Essa menina aqui é um negócio. Essa menina aqui é um negócio. Depois vocês me contem. Dalete, você onde trabalha? Na UEL. Lá na UEL. Lá é o UEL. Tem gente que crê em Cristo? Que crê? Tem. E gente que não crê? Muito. Você trabalha com gente do lado que não crê em Cristo? O primeiro motivo, primeira coisa agora, orar por esse povo.
Bota sal nas costas do sapo. Você quer saber como é que sapo sai do lugar? Eu vou ensinar para você. Gente que tem medo de sapo, o sapo está ali, quer tirar o sapo, pega um pouquinho de sal e bota nas costas dele ali. Ele sai correndo. Eu acho que é perversidade isso que se faz. Eu fazia quando era menino, coisa de gente perversa. O sapo saía feito doido. Nós precisamos botar sal primeiro nas costas das pessoas. E como é que a gente vai salgar essas pessoas? Orando por elas. E não precisa contar para elas que você está orando por elas, não. Isso é coisa de Deus com você. Orar. O Otmanides, que botou uma lista, ele começou com uma lista de 2, 3, 4, 5. Quando ele deu fé, tinha 1.800. E no fim da vida dele, quase toda aquela gente estava no Senhor. É que a gente não tem paciência para orar. Mas Deus vai nos dar. Nós temos uma cidade. Não é para ficar da Igreja Batista, não, gente. Se vier, tudo bem, mas não é para a Igreja Batista, é para o reino de Deus. É para o reino de Deus. Nós precisamos pregar este evangelho para que seja salvo. O irmão Joaquim se lembra uma vez de uma senhora que nós fomos pregar o evangelho, ela aqui, e fiz aqui nesse negócio aqui eu fiz uma fogueira. Eu trouxe 2 carros de balangandanhos do inferno. 2 carros. Minha caminhonete, era a Belina, eu trouxe lá e botei aqui. Fez uma fogueira dessa altura, queimei tudo aquilo em nome de Jesus. Os vizinhos ficavam olhando, o que é aquilo ali? Queimava tudo. Depois que Deus libertou aquela mulher, ela disse, para onde eu vou, pastor Glênio? Eu digo, você mora em cima da igreja metodista, vai lá. Fica na igreja metodista. Ela disse, se o senhor tivesse me mandado vir para a sua igreja, eu ficava desconfiado. Hoje a família dela toda está crendo no Senhor. A Igreja Batista não tem a chave da salvação, mas Jesus Cristo tem. E o reino de Deus é maior do que qualquer sistema. Foi muito precioso domingo passado. Há um tempo atrás, em 94, houve uma dificuldade de relacionamento, de compreensão entre a minha pessoa e um pastor muito amigo meu. E nós ficamos estremecidos. E nós vínhamos orando por isto. E a semana passada, atrasada, um dos líderes da igreja disse, ele vai fazer 40 anos de pastorado, 39 anos de casado, 26 anos da comunidade. Você viria aqui para pregar? Vou. Se meu grupo permitir. Aí eu fui conversar com os pastores, porque eu não quero fazer nada sem a autorização dos meus pares. Eles têm que me ajudar. Levei aos pastores e eles disseram, vai pastor. Cheguei lá, ele não esperava, não sabia o que ia acontecer. 1.700 pessoas, 1.600 no auditório e mais 300 nos telões. Eu entrei, quando ele me viu, que coisa. Foi aquele encontro de Esaú e Jacó. Coisa gostosa. Quando desfaz um ressentimento, uma tristeza, uma dor, como é bom. Durante 2 ou 3 minutos nós ficamos nos abraçando ali, chorando. E depois aquela multidão batendo palma de alegria, e alegria porque no céu, quando um pecador se arrepende, tem festa. Por que 2 pessoas bicudas não pode haver uma alegria na terra? Meu Deus, meu coração não pode ser jardim de tiririca, tem que ser jardim de flores. Dá a graça disto. Querido, isto é evangelho da graça de Deus, ele tem o tempo certo, mas nada que possa ficar aí magoando, ressentindo, tirando a alegria.
porque nós precisamos viver na plenitude do Evangelho, para anunciar o Evangelho. Oh, coisa boa! Eu não dormi aquela noite, meu filho me ligou no outro dia e disse: pai, como é que você está? Eu digo: insone. O que significa isso? Não consegui dormir. O que foi? Tanta alegria, meu filho, tanta alegria do Evangelho de Cristo Jesus. A nós, os piores, sendo feitos o privilégio de andar na graça. Queridos meus, vamos ficar aqui, depois a gente continua. A gente não tem tempo, não tem pressa, né? A gente chega na próxima semana, a gente vai andar aqui nessa gostosura, que depois a gente vai ver uma coisa tão preciosa dali para frente. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.